Antes de passar a palavra, de retornar aos nossos convidados, eu vou ler aqui as contribuições do E-Cidadania, das pessoas que nos assistem e nos mandam suas opiniões. Não necessariamente essas contribuições são perguntas, muitas vezes são afirmações, e algumas delas poderão ser respondidas pela Secretaria Geral da nossa comissão, pela Secretaria, nossa assessoria da comissão, com base no que aqui foi produzido, porque às vezes é um número grande que não dá para ser respondido um a um. O cidadão Wagner da Rocha Antunes, Minas Gerais. Senhor Orlando Zacconi, a pesquisa que está apresentando já foi publicada ao senhor delegado. O que o senhor acha sobre o relaxamento, aí já é outro, Felipe Tomasi, de São Paulo, sobre a relação de governantes e agentes públicos, especialmente policiais das várias categorias, com o fluxo de drogas e armas ilegais. O Brasil não é produtor de drogas e as armas, muitas vezes, são exclusivas das Forças Armadas. Há outros comentários também, uns parabenizando a ação da nossa CPI, é o caso de Lucas Castelão, do Acre, Jorge da Cruz, na Bahia, Jorge X, colaborador do Instituto Steve Biko, que também diz, para além de identificar e combater as diversas violências que o Estado patrocina a esses jovens e suas famílias, quais são os caminhos internos que nós, negros, podemos lançar mão para combater esses fatos? Marcos Luiz de Oliveira faz também suas observações, dizendo que deveria ser feita uma audiência pública para debater sobre o índice de assassinatos de pais de família cometido por menores infratores, pois famílias são destruídas todos os dias e nenhuma punição é aplicada devido ao atraso constitucional do nosso país. É também a opinião do senhor Marcos de Oliveira, de Minas Gerais. Nós não temos discutido outra coisa que senão justamente esses dados, senhor Marcos. Se o senhor analisar bem os depoimentos de todas as pesquisas aqui apresentadas. Também Wagner, novamente, diz que, para Antônio Teixeira, que as mortes dos jovens negros decorrem exclusivamente da violência policial ou estão incluídos também mortes advindas da própria juventude negra. São algumas opiniões e considerações feitas por aqueles que nos acompanham, que nós gostaríamos de agradecer sua colaboração, sua audiência e estimular para que mais vezes façam isso. Na próxima segunda-feira, 19h30, nós estaremos novamente aqui para reiniciar esse trabalho. Agora passo a palavra novamente aos nossos convidados, começando pelo senhor Antônio. Eu vou tentar, numa única intervenção, dar conta de tudo. Tentar fazer um liame entre as perguntas e as intervenções. Sobre esse ascenso conservador, eu tenho cada vez mais pensado que a gente precisa ir no século XIX para compreender o que a gente está vivendo no século XXI, sobretudo em matéria de violência e de segurança pública. Nina Rodrigues, no início do século XX, na primeira década do século XX, ele escreveu um livro que ele defendia a adoção de 2 códigos penais no Brasil. Um código penal para os negros e um código penal para os brancos. O código penal para os negros, defendido por Nina Rodrigues, tinha a maioridade penal definida em 9 anos de idade. Esse livro está publicado, tá? 9 anos de idade. E qual o argumento de Nina Rodrigues para os 9 anos de idade? É que, como o debate sobre a responsabilidade penal estava sustentada na capacidade do sujeito de discernir sobre aquilo que ele fazia, o que é que Nina Rodrigues, analisando, e Nina Rodrigues foi um dos pesquisadores que mais analisaram a população negra, tem livros que são utilizados, inclusive, por pesquisadores interessados na questão racial, porque ele fez descrições da população negra que ninguém fez.
Nina Rodrigues, ele considerava que os negros eles eram precoces, porque as crianças negras trabalhavam mais cedo do que as brancas, porque elas saíam direto da infância para o mundo adulto. E como transitavam direto da infância para o mundo adulto, elas tinham pleno discernimento daquilo que faziam. E por isso, você deveria ter um código penal para os negros diferente dos brancos e com a maioridade penal a 9 anos de idade. Tem um parecer que foi formulado com um desses projetos que foram feitos propondo a diminuição da maioridade penal, que está sustentado em teses, não de Nina Rodrigues, mas, salvo o melhor juízo, de Tobias Barreto, que também seguia Nina Rodrigues em suas principais teses, né? A impressão que eu tenho é que o século XIX está servindo mais para a gente compreender o que a gente está vivendo hoje do que o século XX em si ou esse início de século XXI, né? E é por isso, senador, que eu fui no século XIX para olhar a legislação penal, a legislação urbana que foi constituída para reprimir os negros, e eu encontrei, infelizmente, mais semelhanças do que dissemelhanças com o que a gente vive hoje. Eu trouxe apenas alguns exemplos para ilustrar como esse sistema foi estruturado para reprimir especificamente estereótipos e sujeitos específicos. E o negro é um desses sujeitos, se não o principal suspeito. Vamos lembrar que é no século XIX que as cidades começam a se constituir, a crescer em termos de população. A população brasileira era predominantemente rural e isso só acabou no século XX, a partir, sobretudo, da década de 40, salvo o melhor juízo. Mas as cidades estavam crescendo, e estavam crescendo nelas também uma população negra paulatinamente, que paulatinamente conquistava a liberdade. E um conjunto de regras e de legislação repressiva, não só de natureza penal, mas que regulava o exercício do trabalho na cidade, que regulava a diversão dos negros na cidade, ela foi instituída no auge das revoltas negras, que começa com alfaiates no século XVIII e vai culminar com a revolta dos malês em 1835. É desse período que data uma das piores legislações que esse país já viu. E nós temos hoje, infelizmente, muitos elementos similares a essa legislação, e mais do que isso, nós temos discurso sendo sustentado em teses que deram origem a práticas e a políticas e a programas racistas. Por isso, hoje, eu acho imprescindível que qualquer política nacional de segurança, qualquer política educacional, se não se comprometer com a praxis antirracista, ela está fadada ao fracasso. Ela está fadada ao fracasso. E os dados de homicídio, de violência no Brasil, estão apontando para a questão racial como um dos elementos centrais desse fenômeno. Ele precisa ser atacado como um dos elementos centrais. Mais do que isso, não me parece que a gente vai conseguir dar conta disso apenas através da repressão do policial lá na ponta, a raia miúda. Tem um filme muito bom, A Queima-Roupa, que talvez serve, e aí, senador Lindbergh, vou fazer apenas um contraponto. Para mim, o maior problema da narrativa da UPP é que ela, às vezes, causa a impressão de que não havia polícia nos morros antes das UPPs. A Queima-Roupa mostra, por exemplo, de forma perfeita, que a polícia retirava a arma do morro e devolvia a ela. Só mudava a facção. A Queima-Roupa mostra isso, inclusive, através do depoimento de um delator, né? E toda a narrativa do filme mostra isso. Para mim, esse é o maior problema da narrativa da UPP. Ela passa a falsa impressão, né, de que a polícia não estava envolvida com tudo que se denunciava, né, antes da UPP ser instituída como política pública destinada especificamente para territórios negros. Enfim. Então, não sei, Estou muito impressionado com a sua fala, viu, doutor Antônio? Você está do IPE aqui em Brasília, né? Isso, isso. Nós queríamos muito convidá-lo aqui para nos ajudar de forma mais direta nesse trabalho da comissão.
Eu acho que o senhor tem informações aí que reforçam muito o nosso trabalho. Eu queria até já fazer esse convite para a gente tomar a liberdade de marcar depois para conversarmos. Perfeito. Porque é dessas alianças que a gente precisa para fazer um bom trabalho nessa CPI. Não, estamos à disposição. Enfim, me parece que é fundamental colocar essas... Tem algumas coisas, senador, que me deu vontade de falar, mas, enfim, certeza da impunidade, intensidade da pena. Tem uma coisa, por exemplo, que nesse debate sobre maioridade penal me parece, às vezes, até uma postura muito cínica daqueles que estão defendendo a maioridade penal, que é vender a ideia de que o atual sistema previsto no ECA ele é reprodutor de impunidade. Entre as medidas socioeducativas são medidas restritivas de direitos. É bom lembrar disso. Entre as medidas socioeducativas existe restrição à liberdade, a internação é uma restrição à liberdade, né? Então, ela passa a falsa ideia de que as medidas que já temos hoje não são repressivas. Pelo contrário, elas são. Inclusive, está se tornando cada vez mais recorrente para qualquer tipo de delito ou de ilícito cometido por um menor, né, a utilização da internação como uma medida primeira. O senhor sabe que aqui tem um projeto do senador... Desculpa, senadora Lídia, eu estou... À vontade. Tem um projeto do senador José Serra que estão querendo tratar como se fosse uma alternativa ao projeto de redução da maioridade penal. O projeto do senador Serra aumenta o tempo de internação de 3 para 10 anos. Sim. A partir de 12, porque hoje é pouca... Desse debate, parece que tu sabe, hoje, a partir de 12 anos, do ECA, você já pode ter restrição da liberdade, já tem privação da liberdade. No caso, ampliam para 10 anos. Eu queria saber a opinião. Os crimes hediondos. Não, você... Crimes... Do Serras, sai de 3 para 10 anos, o chamado crimes hediondos, latrocínio, furto, assalto. Não, assalto não. Latrocínio e os assalto, estrupos, né, também, essas coisas lá. Então, veja você. E o outro que ele faz é que esses presos, nesse período, não ficariam encarcerados com... Né, Teria uma cadeia especial. Nem ficariam com... Nem nas casas de medidas socioeducativas, nem nos presídios normais. De construir mais presídios em vez de escola. O governo Agora, não tem dinheiro para construir os presídios atuais e escolas vão criar novos presídios especiais para esse tipo. Quando a gente fala em crime hediondo, é importante dizer que crime hediondo está aí o tráfico, o varejo. Isso aqui significa dizer o seguinte, projeto desse, se a gente pega um garoto de 12 anos, usado como avião, vendendo droga ali na floresta, ele pode ficar até os 22 anos presos. Aqui, Zacone, não é brincadeira, o populismo penal aqui, cada dia surge projeto para aumentar a pena. Mais pena, mais pena. É de uma criatividade impressionante. E nós vamos nessa linha, já estamos terceira população carcerária, daqui a pouco vamos ser a segunda, né? Então, eu só quero me associar às suas posições e fazer essa pergunta sobre esse projeto do senador Serra, porque é um tema que nós vamos discutir muito daqui para... Só para finalizar, a tese da impunidade, da intensidade da pena como medida para coibir o fenômeno violento ou crime, para ser mais específico, elas são questionadas pela criminologia crítica há muito tempo. Primeiro porque o número de crimes que são cometidos é enorme em número. E o que chega ao conhecimento das instituições responsáveis pela repressão ou pela regulação desses conflitos, né, é ínfimo. Portanto, o fenômeno, o crime, a violência, ela não tem como ser debelada, né? Ela não tem como ser combatida por intensificação de pena ou por tipificação de novas condutas, enfim. A gente já vem de um longo período de inflação legislativa com relação à legislação penal e a violência não para de crescer.
Aliás, tem algumas coisas interessantes, né? A gente viveu um longo período de melhoria das condições sociais da população e, mesmo assim, a violência não cessou. Inclusive, colocando em questão as teses clássicas que identificavam a violência apenas a condição social do indivíduo, que também era reprodutora de uma espécie de racismo, de preconceito, porque identifica o crime com a pobreza. E a gente não consegue explicar, inclusive, o crime cometido pela alta esfera da sociedade, né? Que tem um poder, inclusive, que tem um poder de atingir a população muito maior do que um indivíduo que comete um ato delituoso e vai ficar 10 anos preso na cadeia, né? Enfim, é isso. Eu agradeço profundamente a oportunidade de falar e de poder contribuir com a CPI sobre um tema que me parece ser absolutamente relevante para a gente tentar resolver uma das fissuras dessa sociedade. Obrigado. Nós agradecemos muito sua colaboração e queremos que ela continue, como já foi aqui explicitada pelo senador Lindbergh. Vamos intensificar a nossa relação com o IPEA para extrair de vocês o máximo que pudermos. Com o IPEA e especialmente com o Dr. Antônio Teixeira. Fala que nos animou. Doutor Orlando. Então, tem que ser breve, né? Já quase 10 horas. Então, acho que começar com as questões que foram levantadas pelo senador Teomário Mota, né? São questões importantes, né? Porque relacionam fatores para cometimento do crime. Isso hoje, nos estudos de criminologia, a gente tem colocado isso de lado. Não existem causas do crime, né? Porque, na verdade, o crime não é um ente natural. O crime não existe como algo da natureza. Matar alguém é crime? Nos autos de resistência que eu estudei, não. Nem matar alguém, que seria a conduta mais próxima da natureza ao crime, é naturalmente crime. E aí nós tivemos um grande embate entre duas escolas criminológicas. De um lado, né, do século XIX, né, os positivistas, tentando aproximar o crime de algo na natureza, na ideia de se buscar as causas do crime no criminoso, no homem delinquente, lombroso, né, a ideia da semente do mal, que é como alguns se referem, né, aos adolescentes infratores, né, daqueles que já nascem, né, com a tendência para delinquir. Isso tudo é do campo do século XIX, mas havia um campo... Lombroso, né, dizia que o criminoso tinha determinadas características físicas, porque ele foi estudar o criminoso no cárcere. Hoje, por exemplo, ele poderia concluir que os negros têm mais tendência a delinquir do que os brancos. Seria uma conclusão, porque temos mais negros presos do que... Né? Mas havia um outro campo, que era um campo que já tinha se estabelecido antes, na época já do iluminismo, do direito penal clássico, que dizia que o crime era um ente jurídico. E isso está até no Código Penal hoje. Não há crime sem lei anterior que o defina. E a criminologia ficou nesse debate durante um tempão. O crime é um ente natural, o crime é um ente jurídico. Mas, na verdade, o crime não está nem na natureza e nem na lei. Onde está o crime? Numa construção política. Portar maconha para fumar no Brasil é crime. Mas portar maconha para fumar no Uruguai nunca foi crime. Não é agora o que o Mujica fez foi legalizar a produção e o comércio, mas no Uruguai nunca foi criminalizada a conduta da pessoa que tinha posse, o porte de determinada quantidade de substância entorpecente, considerada entorpecente, droga, para uso próprio. Então, repare como que o crime é uma construção que começa no processo de criminalização. Por isso que hoje nós não trabalhamos mais com o conceito de criminalidade, nós trabalhamos com o conceito de criminalização. Então, fatores para o cometimento do crime, o primeiro fator é a lei. Tinha já a Lola Niar de Castro, né, uma grande criminóloga venezuelana, que ela dizia que para nós reduzirmos a criminalidade, bastava rasgar algumas páginas do Código Penal. A criminalidade cai. Né? Porque o grande fator de cometimento para o crime é a própria ideia. Né? E aí, tem certos crimes que estão na lei, mas não são crimes porque não tem reação social. O crime também não está na lei. Você sabe que tem um crime na lei que diz o seguinte: deixar de fornecer nota na prestação de serviço é crime contra a ordem tributária. Todos nós já praticamos.
né? No dia que o dentista perguntou, você quer com nota ou sem nota? E nós falamos assim, quanto que é com nota? Com nota é tanto, e sem nota é tanto, então eu quero sem nota. É crime, mas crime aonde? Só no papel. Sonegação fiscal é crime de papel, porque se nós formos montar qualquer negócio e procurarmos um bom contador, né? A primeira coisa que o contador tem que informar é como é que tu vai sonegar para você manter o seu comércio aberto, né? Aborto é crime de papel, porque nenhum de nós nessa sala olha uma mulher que praticou aborto como criminosa, passível de sofrer uma pena privativa de liberdade num presídio. Não vemos, não reagimos. Então, existe uma interação na sociedade que vai fazer com que a gente reaja a alguns comportamentos como verdadeiramente criminosos e outros não, ainda que a lei defina como crime. Né? E é interessante que dos 600 mil presos no Brasil, eles não estão presos em mais de meia dúzia de crimes. Vamos contar. Roubo, tráfico, entre homens o tráfico é o segundo, mas entre mulheres o tráfico é o primeiro. Roubo, entre mulheres o primeiro. Roubo, vamos contar, roubo, tráfico, homicídio, porte de arma, estupro, menos, né? Mas tem. Dos 600 mil presos, tem lá uma quantidade. Dizem que dos 600 mil presos, a gente pode ter 1/3 dos presos só em 3 crimes. Roubo, homicídio e tráfico. Reparem que o crime que é crime de verdade, que leva uma pessoa à cadeia, é só meia dúzia de condutas. Eu até brinco com os meus alunos, falo assim, a gente perde tanto tempo estudando direito penal na faculdade, estuda o código, tem 300 crimes no Código Penal, mais os crimes nas leis extravagantes. Se nós estudássemos meia dúzia de crimes, nós estaríamos prontos para atuar no sistema prisional. E aí vem a seletividade. Como se dá a seletividade? Por que que o cárcere está cheio de pessoas pobres, negras? Não é porque o negro tem mais tendência a delinquir, ele tem mais tendência a ser criminalizado. Né? O Augusto Thompson, que é um grande criminólogo já falecido, era um advogado no Rio de Janeiro, foi diretor do sistema prisional, ele tem um livro famoso chamado Quem são os Criminosos? Ele diz o seguinte, o primeiro fator de seletividade punitiva é o local onde o crime ocorreu. A polícia atua no espaço público. Evidentemente que os crimes que ocorrem no espaço público têm muito mais chance de serem criminalizados, de serem identificados, do que os crimes que ocorrem no espaço privado. Na pesquisa do mestrado, eu vi como é que se distribuem os flagrantes de tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro. Teve um ano que a Barra da Tijuca não fez um flagrante de tráfico, nenhum. Se você for ver os registros de tráfico no Rio, você vai ver que regiões da Zona Sul, somando no ano todas as ocorrências de tráfico, de flagrante de tráfico na Zona Sul do Rio, dava o mesmo número que a delegacia de São Cristóvão. São Cristóvão fez o mesmo número de flagrantes que todas as delegacias da Zona Sul do Rio juntas. Por quê? Porque o tráfico de drogas no Rio, na Barra da Tijuca e na Zona Sul, não acontece no espaço público. A favela é considerada espaço público. Não é considerado espaço. O barraco da favela é considerado espaço público. A polícia entra sem mandado de busca e apreensão, o que não acontece num condomínio de luxo da Barra. Precisa de um mandado de busca e apreensão, precisa de uma investigação. Quanto mais sofisticada a investigação, menos chance você tem de chegar ao criminoso. Então, na verdade, esse processo seletivo ele é da natureza do próprio sistema. Não é um defeito do sistema. Acho que o grande problema hoje do crescimento dessa bancada conservadora é que os movimentos populares acreditaram, senador Lindenberg, no processo de criminalização. Acreditaram, né? Quando levam a bandeira da homofobia como a pauta principal do movimento LGBT, a bandeira principal tem que ser a igualdade do casamento, né? Pessoas do mesmo sexo possam, né, celebrar um casamento. Isso contempla muito mais direito, né, aos grupos LGBT do que a criminalização da homofobia. Né? No Brasil, o grande responsável, o grande vetor da violência de gênero passa batido. Não é desproporção física do homem e da mulher, isso existe até na Groenlândia. Um esquimozinho macho é mais forte que uma esquimozinha fêmea. Né? Mas por que no mundo, né, existe diferença na forma como cada cultura se relaciona com a violência de gênero? Por que nós temos no mundo, mesmo com homens mais fortes que as mulheres, índices muito baixos de violência de gênero e outros, como no Brasil, níveis altíssimos? Vamos estudar. Vai ver lá que existe uma desproporção econômica,
que faz com que a mulher esteja submetida ao domínio do homem, porque ela não tem onde deixar os filhos, não pode sair para trabalhar, então ela tem que ficar dentro de casa porque ela não tem condição de sair para o trabalho. E quando ela trabalha, ela ganha salário menor que o homem exercendo a mesma função. Essa desproporção econômica é causa de violência de gênero, sim, porque a mulher ela reincide, né, na vitimização dessa violência de gênero, porque ela está ali sob o julgo, na dependência econômica com o homem. Então, o que acontece é que os dispositivos da segurança, criminalizadores, eles ocultam, né, eles esvaziam os dispositivos políticos. Na verdade, quando se quer a criminalização do espaço social, no sentido de apontar essa criminalização, e aí vem, senador Teomário, o tema da impunidade, a ideia de que as coisas não estão bem porque não se pune mais. Essa é a ideia do discurso da impunidade. É uma estratégia para se esvaziar a intervenção política que o Estado e a sociedade devem fazer para contemplar os seus problemas, as suas questões sociais. Né? Esse tema da impunidade é que faz com que o tema do adolescente infrator seja resolvido com encarceramento, não com política pública, né? Não com política que contemple escolaridade, que contemple ocupação, né? E a voz que esses garotos têm que ter, porque eles não têm, né? Eles estão calados, eles não têm espaço, né, no ambiente social para se manifestarem, né? Então, acho que nós temos que avançar um pouco nessa ideia que foi colocada aí da impunidade. O Brasil não é o país da impunidade para alguns comportamentos, para outros sim. Né? No caso das drogas, que nós falamos tanto, se um garoto tem 3, 4, 5 trouxinhas de maconha ou cocaína, ele é pego no morro, ele vai ser identificado como traficante. Agora, se um helicóptero aparece com meia tonelada de pasta base, ninguém vai preso. Então, quer dizer, essa impunidade é uma meia impunidade, não é uma impunidade que a gente está falando, né? Hoje nós temos uma quantidade imensa de garotos que são presos, e pesquisas, professora Luciana Boatê, na UFRJ, outras pesquisas, das quantidades são ínfimas que levam uma pessoa a ser presa como traficante de drogas. Tem uma decisão na STJ outro dia que manteve uma prisão por tráfico numa pessoa que não tinha 0,20 gramas, uma coisa assim ínfima, né? Então, nós estamos falando de uma impunidade, né, que é seletiva, porque o sistema é seletivo. E como falar de reforma da polícia dentro de uma estrutura seletiva? Né? A polícia realiza funções que são, eu costumo dizer, e eu vou falar aqui, vou aproveitar, que pior do que os desvios de função da polícia são as funções da polícia. Né? Isso é muito sério. Por quê? Todo mundo se foca de que o problema da polícia é o desvio de função. E aí se constrói, e desde o filme Tropa de Elite, se construiu a ideia que o grande desvio de função da polícia é a corrupção. A corrupção policial, a banda podre. Né? Se constrói a ideia da banda podre da polícia como sendo a banda da corrupção. E, em contrapartida da banda podre, vem a banda boa. Qual é a banda boa? Aqui mata, exatamente, senadora. Então, essa construção que foi feita é muito equivocada, porque a banda boa que mata é vista como exercendo função e não desvio. E a banda do podre, quando, na verdade, essa divisão não existe internamente nas polícias, esses dois grupos, o que mata e o que se corrompe, estão juntos. Né? Vide o negócio das drogas, a letalidade é altíssima e a corrupção é altíssima e está todo mundo junto, matando e se corrompendo. Né? E aí a questão toda é como é que a gente chega nas UPPs. Né? Porque tínhamos um problema das drogas, temos o problema das drogas, né? E o grande problema era a ocupação desses territórios por grupos armados, dominando territorialmente com violência esses espaços. Como resolver isso? Né? Aí a ideia é sempre repressiva. Esse é que é o problema da polícia repressiva. A repressão não resolve a questão. A questão, ela fica intacta. A repressão, ela não tem essa ideia de que quanto mais se prende, menos crimes são cometidos. Isso não é contemplado em nenhuma experiência histórica. Aliás, segundo o professor Nilo Batista, né, na história, a pena nunca foi vetor de transformação social. Muito pelo contrário, a pena sempre se demonstrou um vetor de manutenção da ordem desigual.
né, dos problemas sociais. Então, nós não temos uma experiência histórica assim, um país que prendeu muito, a criminalidade caiu. Não existe isso no Brasil, por exemplo. As pessoas devem estar loucas, né? Nos Estados Unidos também, mas vamos falar aqui do Brasil. Nós triplicamos a população carcerária, né? Temos um salto, um grande encarceramento, né, nessa grande hospedaria do sistema penal, né? Temos 600 mil presos e a criminalidade aumentando. Então, não é possível que ninguém pare e fale, olha, não funciona. A questão não é encarcerar, né? Então, temos que buscar uma polícia que tenha um paradigma diferente do paradigma repressivo. Eu vou na contramão não sei qual foi a pessoa que trouxe essas questões, hein? Do Wagner, né? Eu estou na contramão dele. Na verdade, nós precisamos de um paradigma de uma polícia preventiva mesmo, porque a prevenção, ela sim vai fazer uma intervenção na ordem das coisas. Ela vai fazer com que um crime não aconteça. O que é melhor? 1000 vezes que um crime não aconteça do que milhares de criminosos sejam encarcerados por os crimes sendo cometidos. Só queria acrescentar o seguinte, que a hora que você faz ela preventiva, ela só muda a localidade. Ele entende que não elimina a criminalidade. Por exemplo, se aqui monta um grupo de... Não, mas ele está confundindo duas coisas. Ele está confundindo polícia preventiva com polícia ostensiva. Essa é uma confusão que, inclusive, a doutrina faz, porque é a questão de nomenclatura. Polícia preventiva não é polícia ostensiva. Polícia preventiva é um paradigma de polícia que atua, né, para que o crime não ocorra. A ideia de que a polícia estando no espaço, o crime não ocorre, é uma falácia, né? Tá, lá nós temos hoje a experiência das UPPs, já entrando na questão do senador Lindbergh. Como que as UPPs surgem? Com a ideia de que o Estado vai retomar o território, não no sentido de acabar com o tráfico de drogas. Nós não vamos pegar uma fala do secretário de Segurança do Rio, né, que disse que a UPP veio para acabar com o tráfico. Muito pelo contrário, existem várias falas do secretário dizendo que isso não era papel da UPP, que o papel da UPP era simplesmente restringir, né, a presença dos armamentos militares naquela comunidade, né? E como é que é feito isso, então, esse milagre? Seria um milagre para quem é carioca a presença do tráfico sem armamento pesado, porque, historicamente, o tráfico sempre se armou de forma militar. Dizem que 70% dos ganhos dos traficantes são investidos em compra de armamento, né? 70%. Então, e por que os traficantes no Rio sempre se armaram? Vamos tentar entender. Era para se defender da polícia? Claro que não. Nunca foi. Os traficantes, porque senão eles não teriam outras conversas com a polícia, seria só, aí seria aí seria uma guerra de verdade. Na verdade, os traficantes se armam para se defender da invasão de outros grupos no seu território. Essa é uma realidade. Então, a UPP entrando impediria que essa guerra entre grupos acontecesse. E aí o grupo que está estabelecido no território guarda as armas, o tráfico continua e fica tudo bem. Essa era a ideia. E funciona bem nas comunidades pequenas. Se vocês forem na Tijuca, por exemplo, no Rio de Janeiro, vocês vão ver que no Borel, na Formiga, no Salgueiro, todas as comunidades que são pequenas, com uma entrada, o Borel tem uma entrada, Estrada da Independência, tem uma só. Ali da São Miguel, você sobe, é uma entrada para o morro todo, né? Nessas comunidades pequenas, que tem uma entrada e uma saída, funciona bem, porque a polícia, com aquele contingente, digamos, na linguagem popular, meia boca, né, consegue garantir que não haja guerra. Mas quando chega nos complexos do Alemão, na Rocinha, agora na Maré, como que a polícia, com 400 homens no Complexo da Maré, vai garantir, né, diuturnamente, que não vai haver uma guerra entre grupos internos, porque dentro da Maré você tem grupos rivais. Como que isso vai acontecer? Nesse ponto, aí o projeto se acaba. Se acaba porque a guerra continua e a proposta inicial não se cumpre e cai em descrédito. E todos os problemas oriundos, né, da proibição das drogas se revelam novamente. Então, o que nós temos que olhar é que, principalmente agora, acabou, não tem mais ilusão. Nós só podemos ter um caminho para acabar com o tráfico de drogas no Brasil. Um único caminho.
a legalização na produção, do comércio e do consumo dessas drogas. Nenhum outro caminho vai acabar com o tráfico e com o traficante. Agora, ou nós vamos encarar isso na política, porque isso é feito na política. Quem vai decidir isso não é o comandante do batalhão, não é o delegado de polícia, não é numa reunião de serviço de segurança pública. Isso tem que ser resolvido no Congresso Nacional. Né? Então, ou nós vamos resgatar a política para resolvermos os nossos problemas, as nossas questões sociais, porque um crime é um fato social, né? Que ele é construído, né, através de várias interações, e o tráfico de drogas, quem cria ele é a forma como nós operamos a segurança pública, é a forma da proibição das leis que proíbem, né, de forma... Pô, imagina, pessoas que estão doentes, estão tendo que lutar hoje para conseguir um medicamento dessas substâncias. Isso é uma questão que vem do plano internacional, mas o Brasil está muito atrasado, né? O Evo Morales está lutando na ONU para se autorizar comida, farinha de coca. Farinha de coca é uma comida, que sempre foi, né, na tradição dos antes, ali, mas é proibida. Não dá barato nenhum, ninguém fica louco quando come farinha de coca, mas ela está proibida. Né? Quer dizer, é uma política irracional, ela tem que ser revista e já está sendo revista em vários países, só que o Brasil mantém a sua tradição de ficar, né, sempre lá atrás, né, das grandes mudanças. Fomos um dos últimos países a acabar com a escravatura. Né, o Uruguai foi o primeiro, então não é diferente também na questão das drogas, porque a questão das drogas também traz um quê de racismo. Então, acho que é isso, acho que está na hora de nós esvaziarmos os dispositivos da segurança pública para retomarmos os dispositivos da política. Segurança pública e esvaziamento da política, é isso. Quero agradecer enormemente, quero deixar as duas últimas contribuições que aqui chegaram, de pessoas que estavam nos assistindo, algumas, o que não quer dizer que quem participa deva concordar com as coisas que estão sendo ditas aqui. O senhor Otávio José Cardoso, de São Paulo, que diz: gostaria de expressar minha indignação. Suas análises partem de pressupostos parciais. Segundo as falas, a polícia, a justiça e o Ministério Público estão errados. Mas os senhores erram quando partem de algumas certezas sem análise mais ampla. Essa CPI possui ideologia de esquerda. Exatamente. E é uma afirmação que tem direito a ter. E o Wagner da Rocha Antunes, de Minas Gerais, que diz: prezado doutor Antônio, parabéns pela exposição. Gostaria de receber esse seu estudo em meu e-mail. É possível? Posteriormente, a Secretaria dará condições de acesso aos dados. Muito obrigada a todos. E não... Cadê aqui o roteiro da sessão de hoje? Não havendo mais nada a tratar. Nada mais havendo a tratar, senador Theomário, mas deixando em aberta a possibilidade de termos uma reunião administrativa durante essa semana para analisarmos a próxima audiência pública, se ocorrerá ou não na data prevista. Eu declaro encerrada a nossa reunião. Muito obrigada a todos.